Meus amados, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida e enche a sua vida de graça. Bom, na última aula a gente viu nós vimos, né, algumas leis que refletem o cuidado. Durante muitas semanas, né, nós estudamos essas leis que tratam do princípio da fé no único Deus, num Deus único, né, os princípios de uma fé monoteísta, que aparecem de forma muito clara e insistente ao longo de toda a lei que Deus revelou a Moisés. Embora o texto do Novo Testamento diga lei de Moisés, Moisés é apenas aquele que é o intermediário da lei de Deus para o povo de Israel no Antigo Testamento, ok? A autoria das leis coube a Deus. Deus é que é o autor da lei, ela revela então a personalidade e o perfil do nosso Deus, por isso da insistência em que o povo obedecesse os mandamentos de Deus. Agora, nós entramos num grupo de mandamentos que foram classificados por Moshe Maimônides, e aí você que já está acompanhando a aula há algum tempo, peço a você que volte lá na aula número 1, né, para você ver como nós introduzimos esse assunto. Moshe Maimônides classificou alguns mandamentos, mesmo que fora da ordem numérica, e você já percebeu isso, dentro do grupo de mandamentos que falam sobre o amor a Deus, como é a nossa demonstração de amor a Deus, de que forma o nosso amor a Deus é demonstrado dentro do cumprimento de mandamentos. Existem algumas condutas, veja comigo. Bom, o primeiro é ler o Shema diariamente. Esse mandamento é muito interessante, eu penso para você aqui que está assistindo a Escola Bíblica Dominical aqui pelo YouTube, porque vai trazer uma certa instrução, é uma coisa que nós cristãos não conhecemos, é uma coisa que faz muito mais sentido dentro da cultura judaica. Eles que são ensinados desde criança, dentro do exercício de fé, dentro do judaísmo, ler o Shema diariamente é muito mais comum para eles. As crianças sabem recitar todo o Shema de cor. E eu já te explico, né? Comentei com você algum tempo atrás, bom, principalmente com você que esteve no templo, que o judeu não tinha o nome dos livros bíblicos no judaísmo, não seguiam a mesma nomenclatura que nós temos hoje. Então, o primeiro livro para nós é Gênesis, o segundo é Êxodo, porque lembra a saída do povo do Egito, o êxodo do povo do Egito, né? O próximo é Levítico, que tem a ver com o povo, com tipo manual sacerdotal, né, dos levitas. Números, porque tem uma quantidade enorme de genealogia, de contagens, de censo do povo de Israel no meio do deserto. E Deuteronômio, Deutero, porque é depois, nômio, porque é regra, porque é lei. Então, parece que é um momento posterior em que foram repetidos os mandamentos, e é exatamente isso que Moisés faz na beira do Rio Jordão, prestes a passar para a terra de Canaã. Um momento, uma parada para relembrar os mandamentos de Deus que deveriam ser obedecidos na terra de Israel, na terra de Canaã, né? Mas o judeu não classifica o livro assim, ele classifica pelo primeiro nome. Então, Gênesis, que no hebraico começa com Bereshit, é assim que é o nome do livro, Bereshit, né? Êxodo começa no hebraico com a palavra nome, e por isso o nome de Êxodo lá em hebraico é Shemot, né? E Shema é o nome, é a primeira palavra que aparece na oração que o judeu faz com esse nome, Shema, por isso que ela se chama Shema, tá bom? Olha aí o mandamento aí, ó, tá em Deuteronômio 6, verso 7, mas na verdade o Shema começa em 6, verso 4, tá? Vem do termo ouve Israel. Mas vamos aos poucos aí, ó. O mandamento de Deus é o seguinte: ensine-as. Ensine o quê? As coisas que estão escritas nos versículos anteriores. Do versículo 4 para frente, nós temos uma ordem ali, né? E aqui agora nós temos uma instrução ali, no Deuteronômio 6, versículo 4, e a partir aqui do 7, a ordem é de ensinar essas coisas com persistência aos seus filhos. Conversar sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho. E aqui que vem o pulo do gato desse mandamento. Quando se deitar e quando se levantar. Porque dentro do judaísmo, a prática de ler o Shema diariamente é cumprida 2 vezes no dia.
uma pela manhã e outra pela noite. Por isso, ao se deitar e ao se levantar, ok? O Shema é a principal oração do povo de Deus. Reforça a crença no único Deus que existe e relembra a libertação da escravidão do Egito. Os sábios judeus fizeram associação dos horários de leitura com os horários em que se faziam sacrifícios no Antigo Testamento. Então, realmente haviam turnos de sacerdotes que se revezavam para poder permitir que todas as tarefas do templo fossem feitas sem pesar para ninguém, não deixar aquela chama do altar se apagar, lembra? E tinham sacrifícios que eram feitos logo ao amanhecer e outros logo no fim da tarde. Por isso, os judeus entendem que, como não existe mais templo para oferecer os sacrifícios de animais, eles devem transformar esses sacrifícios em orações. O Shema, então, é uma oração, como diz aí a primeira linha, e, no entender deles, uma oração que, como forma de sacrifício, tinha que ser oferecido ao deitar e ao levantar, 2 vezes no dia, no início da manhã e no final da tarde, tá bom? Originalmente, o Shema era composto apenas do trecho de Deuteronômio 6, versículos 4 a 9. Posteriormente, os líderes religiosos dos judeus ampliaram os textos para cumprir o mandamento de uma maneira mais completa. Não era obrigatório para mulheres e nem crianças. Tá? Era um mandamento exclusivo para homens. Não digo exclusivo, mas obrigatório para homens. Se a mulher quer fazer, não há problema, não haveria problema dela fazer. Detalhe é que o homem tinha responsabilidade com o cumprimento desse mandamento. Tá bom? O Shema, então, atualmente é composto de 3 sessões. A primeira começa com Deuteronômio 6, versículo 7. A segunda sessão vai em Deuteronômio 11, dos versos 13 a 21. A terceira sessão, Números, capítulo 15, do 37 ao 41. A primeira sessão, que vai do 4 ao 9, eu, na lâmina anterior, acabei marcando errado. Né? A primeira, que começa do 4 e vai até o 9, dá a ordem para que o povo ame a Deus de forma integral e ensine os mandamentos recebidos aos filhos. A segunda sessão apresenta as bênçãos que vêm até os servos de Deus em decorrência da sua obediência e as maldições que atingem o povo em decorrência da sua desobediência obstinada aos mandamentos de Deus. A terceira sessão, está lá em Números 15, dos versos 37 ao 41, vai relembrar a fuga do Egito e vai reforçar a necessidade do povo guardar os mandamentos que Deus, e não Moisés, que Deus deu ao povo. Ok? Porque lembrar sempre é importante para demonstrar de onde nós viemos. As marcas que trazemos são da vida que levamos. E lembrar de onde fomos retirados é importante para valorizarmos o sacrifício que Cristo fez por nós. Mas, enfim, olhando aqui de volta ao Shema, né, só para você lembrar, e de novo, vamos corrigir, né, a primeira sessão, Deuteronômio 6, dos versos 4 a 9. Segunda sessão, Deuteronômio 11, do 13 ao 21. Terceira sessão, Números 15, do 37 ao 41. Acredite você, uma criança judia sabe recitar todos esses versículos de cor, porque ela aprende desde cedo. Seu pai cumpriu o mandamento, ensinou para ela ao sentar, ao andar, ao levantar, ao deitar, e por isso faz parte do dia a dia, da conduta dela, tá certo? Eu vou ler com vocês apenas a primeira sessão. Diz assim, ó: ouça, ó Israel, ou algumas traduções, ouve, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Ok? Essa, portanto, é a primeira sessão da oração chamada Shema. Shema Israel. Ok? Bom, o próximo mandamento é o mandamento de número 5, é o servir a Deus. E é bom lembrar aos irmãos que o que a gente chama de culto hoje
também é culto, mas tem um nome técnico de serviço sagrado. E aí fica aquela coisa, mas Diego, serviço não é um trabalho que a gente faz para receber? E a palavra serviço, disse isso no tempo para alguns, a palavra serviço ganhou essa conotação nos nossos dias, onde serviço e trabalho remunerado têm esse significado, né? Inclusive a ideia de que uma pessoa, quando está sem emprego, ela sai para procurar serviço, né? É uma coisa do nosso dia a dia, uma coisa da nossa cultura dizer isso. Mas o termo servir vem do serviço de entregar a sua força a alguém, entregar, doar-se a alguém. Então, o ato de servir a Deus entra no sentido de entregar-se a Deus em um serviço sagrado, né? Num ato de culto e adoração. Tá ok? Deuteronômio 6,13 diz lá, ó, temam o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Então, a determinação do texto bíblico é de que o único que merece receber o nosso culto é Deus, o único Deus dito lá no Shema, ok? E aí, é importante que os irmãos percebam que um culto, ele é feito normalmente, né? A estrutura básica de um culto, ela tem louvores, né, cânticos, adoração, né, em forma de orações. Nós temos também a leitura da lei ou a leitura do evangelho, a leitura das escrituras sagradas, com a sua devida explicação e aplicação aos dias de hoje, né? E o compartilhamento dos rituais típicos de cada culto, né? Se você pensa que nós, como cristãos, não temos rituais, né, você está profundamente enganado. Temos rituais, inclusive, determinados, criados, instituídos pelo próprio Cristo. O principal deles é a ceia do Senhor. Se não tiver pão, se não tiver o fruto da uva, né, o vinho, no caso, você não consegue celebrar a ceia tal como Cristo determinou que fosse feita. O batismo, se você não tiver água, você não consegue batizar uma pessoa que se diz arrependida e confessa o Senhor como Salvador. É um dos requisitos, precisa da água, né? Seja no batismo típico, como pensam os reformados, por aspersão, né? Aquele que se molha apenas a cabeça, ou seja, o típico batista, né? Aquele do deitar totalmente na água, né? Do aprofundar totalmente na água e emergir dela novamente. Então, todos esses rituais, com as orações, com os cânticos, com a leitura do texto sagrado, a sua explicação e aplicação, tudo isso integra o culto. E não se deve prestar culto a mais ninguém, nem a personalidades, nem a presidentes, líderes, heróis, pastores. Nenhuma dessas pessoas é digna de receber o nosso culto, a nossa adoração. Apenas Deus, ok? Olha esse capítulo aí, ó, Deuteronômio 11, versos 13 e 14. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Veja bem que aqui agora o texto é mais específico. Servir a Deus, servir o único Deus que existe, não pode ser de qualquer jeito. É um serviço que vem de todo o coração e de toda a alma. Isso chama-se intenção. Você então tem que se aproximar diante de Deus com a intenção de adorá-lo, ok? Com a intenção de servi-lo. Do contrário, Deus vai se referir ao seu serviço da mesma maneira como se referiu ao serviço dos judeus ali na profecia de Isaías, no capítulo 1. Ali parece que Deus, através da profecia de Isaías, reclama do tipo de serviço que era oferecido ali. Todo sábado, um culto sem coração, um culto sem alma, sem amor, né, sem vontade de adorar a Deus, apenas pela prática do ritual. Deus dizia que já estava fedendo, né? Estava cheirando mal as suas narinas, ok?
A oração pessoal é importantíssima para o aprofundamento no relacionamento entre o crente e Deus. Então, orar individualmente faz parte do culto a Deus, do serviço a Deus. Mas a oração em congregação também é indispensável, tendo sido ordenado por Deus que o povo se juntasse para cultuá-lo. As solenidades sagradas, né? Ou celebrações solenes, o ajuntamento solene. Congregar-se é um mandamento do Antigo Testamento e do Novo também, ok? Ao concluir a construção do Templo de Jerusalém, Salomão pediu a Deus que abençoasse todas as pessoas de todas as nações que direcionassem suas súplicas ao Deus de Israel, voltadas para aquele local de adoração. Então, veja bem que a proposta, se você se lembra bem, quem teve a ideia de construir um templo para servir de local de adoração e casa de Deus foi Davi. E Deus falou que ele, como um guerreiro, tinha sangue nas mãos e não era ele a pessoa ideal para construir um templo. Né? Quem faria o templo, então, para ser chamado de local da habitação de Deus, embora o próprio Deus tivesse dito que não tem lugar na terra que comporte Deus como moradia, Deus então permitiu que a proposta de Davi fosse cumprida através do filho dele. Salomão, então, construiu o templo de Jerusalém e a oração de Salomão foi no sentido de que Deus ouvisse a oração de todas as pessoas que clamassem ao Deus de Israel. Veja bem que o foco aqui está na questão da oração, do clamor, né, das súplicas que se fazem a Deus. Isso faz parte do processo de adoração, isso faz parte do processo de culto. Isso é, portanto, parte integrante do serviço sagrado. Servir apenas a Deus demonstra o nosso amor por ele. Ok? Bom, por fim, nós vamos a esse último mandamento aqui, que é o mandamento 26, a obrigação dos sacerdotes de abençoar os israelitas. Vamos ver esse trecho de Números. Número 6, versículos 23 a 26, diz assim, ó, mas vamos começar no 22. O Senhor disse a Moisés, diga a Arão e seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. Era dessa forma que um sacerdote deveria abençoar os israelitas. E era ordem, não era opcional. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Os sacerdotes, portanto, deveriam abençoar o povo de Israel todos os dias. Nós tínhamos o chefe dos sacerdotes, que era o sumo sacerdote, e uma série de outros sacerdotes sob o comando desse chefe. Né? Todos eles, todos os dias, tinham a obrigação de abençoar todo o povo de Israel com essas palavras. Essa é uma imagem que relembra, né, que traz para o dia de hoje como era o ritual dos sacerdotes abençoarem toda a nação. Veja bem que eles posicionam a mão de uma forma a abençoar toda a nação de Israel. Essa, portanto, é uma imagem que ilustra o cumprimento do mandamento de abençoar o povo de Israel. Tá bom? Bom, meus irmãos, nós vamos parar por aqui. O próximo mandamento você já fica sabendo, que é o mandamento de atar filactérios na cabeça. Sugiro a você que já pesquise para saber de que se tratam os filactérios que Jesus faz referência a eles no Novo Testamento, tá ok? E eu espero que você, com isso, cresça na graça e também no conhecimento do amor e da vontade do nosso Deus, ok? Que Deus abençoe essa semana, que Deus abençoe a sua vida.